todos. Vamos então iniciar o nosso trabalho. Eu acho que hoje nós temos muitos motivos para evocarmos as forças superiores. Incessantemente, que a espiritualidade superior nos pede e que nós consigamos parar em alguns momentos, não apenas agradecer tudo o que nós temos, mas que nós consigamos olhar ao nosso redor, porque o nosso planeta pede, clama por piedade, por misericórdia, e as nossas orações, elas são um bálsamo que vai tocando as almas, não é? Porque a força da oração, ela não tem limite. Ela chega em todos os continentes, ela chega em todos os países. Realmente só aqueles que tiverem o coração trancado no ódio, esses infelizmente, provavelmente eles não têm mais tempo para ficar aqui no nosso planeta. Os demais que ainda conseguem lembrar que nós somos humanos e que existe amor dentro de nós, eles são tocados verdadeiramente pela força da oração. Então vamos fechar os nossos olhos, porque hoje nós vamos trabalhar. Este é o pedido de todos os médicos, de todos os amigos espirituais. Convoque, filha, toda a Assembleia ao trabalho, à oração, para nos unirmos em forças, para entregarmos o melhor do nosso espírito, da nossa alma, para que todos esses amigos espirituais possam recolher as nossas forças, as nossas energias, para receber tantos e tantos irmãos desencarnados que estão chegando em nossa casa, neste hospital, e em tantos outros lugares, porque eles estão realmente desencarnando em grande quantidade. Então vamos, irmãos, nos unir, elevando o nosso pensamento a Deus, ao nosso Mestre amado Jesus, sentindo a presença dos anjos e dos emissários divinos que preparam um santuário interno dentro do nosso coração, porque este é o verdadeiro santuário. Está dentro da nossa alma, do nosso espírito. É dentro deste tabernáculo que vamos encontrar o Mestre Jesus, que vamos encontrá-lo de braços abertos. Vamos sentir a sua presença em nós. E ao abrirmos as nossas mãos, sentir a energia que parte de todo o nosso ser, para entregarmos estas claridades que brotam de dentro do nosso espírito, reunindo-as. Vemos os irmãos socorristas que vão manipulando este ectoplasma que sai das mãos dos encarnados, do nosso coração, da nossa boca, dos nossos olhos, para que assim muitas almas sejam tratadas, aliviadas. Por isso, meu Pai, tende piedade, Senhor, de todos aqueles que neste momento clamam por misericórdia. Por aqueles, Pai, que neste momento não tem água, não tem um teto, não tem uma vestimenta, não possuem um lar, não possuem um abrigo sequer e nenhuma direção para ir. Piedade, Senhor, daqueles que se distanciaram de Ti,
daqueles que desconhecem o amor verdadeiro e a fraternidade. Que neste momento, todos os teus anjos e os santos que já passaram por este orbe e todos os amigos espirituais superiores se posicionem ao lado destes irmãos sofredores. Porque se nós não podemos estar ao lado deles, que pelo menos um sopro do verbo divino chegue em seus corações. E que este bálsamo, meu Pai, console-os verdadeiramente. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. Podemos acender as luzes, por favor. Eu gostaria, antes de ler o que nós vamos hoje conversar no Livro dos Espíritos, de falar um pouco com vocês, não é? De tudo que aconteceu esta semana. Uma das coisas que chegou até nós através de um trabalho de um jornalista, eu acredito que muitos de vocês já tenham ouvido, são as profecias. Vamos usar a palavra profecia, porque é assim que está neste filme, que foi editado e que fala a respeito de algumas revelações que foi passado ao Chico Xavier sobre 2019. Quem tem conhecimento deste vídeo que se chama Data Limite? Quem tem? Então, eu convido todos a assistirem este vídeo. É um documentário que se chama Data Limite, as profecias de Chico Xavier. Neste programa, desculpa, é que quando o Dr. Carlos fica muito próximo, a minha voz começa, às vezes, a mudar a tonalidade, tá certo? Para aqueles que já estão habituados, é por isso que muitas vezes eu não consigo controlar a aproximação dele, e aí a minha voz, ela realmente muda a tonalidade e também a maneira como eu falo. Este relato do Chico nos mostra que houve um determinado momento que Jesus, ele se reuniu com os governadores, com os responsáveis, com os ministros que trabalham na organização deste planeta. Eu não sei se todos têm conhecimento desta verdade, não é? Em que Jesus, como governador da terra, e todos os seus ministros, aquele que ele envia à terra para algumas missões, e outros que ficam trabalhando, e muitos outros espíritos superiores de outros orbes, que são convocados, exatamente porque a Terra passa por um momento de transição, correto? E nós estamos vivenciando esta transição planetária. Então, que Jesus, neste momento, foi conversar com Deus, nosso Pai, que dirige toda a ordem deste universo.
pedindo algum tempo mais para a humanidade terrena. E logo após a Segunda Guerra Mundial, este encontro aconteceu. E então foi dado a este planeta, conforme está ali, neste filme, 50 anos. Se nestes 50 anos não houvesse uma terceira guerra mundial que envolvesse todos os países, esta data, ela cai em 2019, mais precisamente dia 20 de julho de 2019. Depois desta data, estes espíritos de outros orbes, que nós chamamos de espíritos extraterrestres, não é? Que hoje nós já podemos ver em muitos lugares, que muitas pessoas conseguem filmar e que vêm até nós trabalhar, nos ensinar e tentar abrir de alguma forma os nossos olhos para a realidade de outros mundos habitados, correto? Porque apesar de nós não termos tantas provas visuais assim, já existe muitos documentários a respeito da intervenção destes espíritos continuamente. Muitos mísseis foram desativados por eles. Muitos astronautas já ouviram. E se vocês tiverem a curiosidade de adentrar no site da NASA, que realmente pessoas que estavam ali pilotando aviões e que foram abordados por naves que pararam diante deles e depois desapareceram feito um raio na velocidade da luz. Então nós não estamos falando aqui de uma ficção científica, nós não estamos falando para vocês algo que vocês simplesmente devem acreditar, até porque o que nós aprendemos constantemente com os espíritos superiores é que nós já passamos e muito deste movimento da fé cega, que nós devemos acreditar em tudo que ouvimos. Nós devemos ir pesquisar, ir em busca de documentários, de pessoas que tenham credibilidade, porque estas pessoas, elas estão trazendo estas verdades para nós. Então isso não é apenas um relato do Chico Xavier, e em sendo do Chico Xavier, eu acredito que uma alma como ele, de primeira grandeza, não deixaria para a posteridade um alerta deste tipo se ele não estivesse nos trazendo a verdade. Vocês pensam o contrário disso? Eu acho que nenhum de nós espírita ousaria dizer que o Chico deixou apenas algo perdido no ar, sendo que tudo aquilo que ele escreveu, que ele deixou psicografado e que ele disse a este jornalista, é muito interessante este filme, A Data Limite, porque este jornalista, ele diz que ele começou a conviver com o Chico, começou a conviver todos os dias, até altas horas. Ele chegava na casa do Chico e ali ele ficava, às vezes até altas horas da madrugada, conversando com ele a respeito das orientações que Emmanuel trazia e que outros espíritos traziam a respeito da humanidade, destes momentos de transição que agora nós estamos visualizando. De verdade, é um momento preocupante, apesar, não é, de todos os espíritos superiores estarem pedindo calma. Calma, por quê? Tudo está sob o governo central. Existe um governo dos mundos. E nós ainda nesta terra, não é? Que nos assustamos com as tempestades, com os maremotos,
com tudo isso que nós vemos todos os dias acontecer, nós sentimos que nós não temos forças para lutar contra todos os cataclismas que a natureza pode jogar sobre nós, mesmo pela inadimplência de algumas criaturas que, muito mais ligadas aos seus interesses, também não pensam de forma alguma nos malefícios que podem causar à humanidade inteira. E nós estamos falando aqui de muitas criaturas. Se nós fôssemos aqui nomear todos aqueles que prejudicam a humanidade, nós ficaríamos aqui falando muitas e muitas horas com todos vocês, não é? E é muito interessante, uma aspas aqui, não é? Quando nós, isso são galhos, viu, gente? O teto não vai cair não vai acontecer nada aqui dentro. São galhos e são as pinhas, porque é tão lindo este lugar, né? Mas quando chove, ó, os barulhos são também assustadores, né? Porque aí a gente tem que ficar ouvindo os pedaços de galhos e as pinhas caindo nas trilhas, tá bom? Mas não se preocupem, não vai acontecer nada conosco, graças a Deus. Então, o que eu ia dizer, né? Tem uma pergunta no Livro dos Espíritos que fala exatamente que nós não apenas somos responsáveis pelo mal que nós causamos, não é? Mas que nós somos responsáveis direto e indiretamente por todo o mal que, além daqueles que nós causamos, por todo o mal que nasce do bem que nós deixamos de fazer. Nós deixamos de fazer o bem, e por conta disso aconteceu um grande mal. Isso também estará na nossa conta quando nós chegarmos do lado de lá. É por isso que a gente é muito endividado, porque além da gente não fazer o bem, a gente ainda negligencia o bem que realmente poderia ajudar muitas pessoas. E nós muitas vezes somos sim chamados de egoísta quando nós às vezes sentimos que o nosso dever nos chama, não é? Ou que nós podemos tirar um pouquinho daqui para dar para muitas pessoas, para fazer algo que vai beneficiar muitas pessoas. É exatamente nestes momentos cruciais que nós começamos a ver os movimentos internos e aonde as pessoas dão notícias de quem elas são. Porque é agora, no momento de dor, que nós sentimos como a mobilização das criaturas fazem toda a diferença, não é? Porque é muito simples nós sermos todos amigos nas horas fáceis. Difícil, realmente, é nós nos unirmos para começar a recolher água, ou alimento, ou roupa, ou seja lá o que for, como tem muitas pessoas fazendo campanhas para ajudar o que está acontecendo aqui tão pertinho de nós, não é? Em Minas Gerais. Então nós sabemos que é neste movimento da caridade que nós começamos a movimentar forças dentro de nós, não é? Nós também sabemos que isso é uma catástrofe. Nós não temos a real condição, até porque as notícias nos chegam deturpadas, mas muitas pessoas morreram. Muitas. Se a cidade ficou completamente coberta de lama, não se vê nada ali. Então há uma tristeza imensa no campo mental deste planeta. E ao mesmo tempo nós assistimos coisas que abalam as nossas estruturas. Não existe maneira de nós, eu tenho certeza que muitos de vocês choraram este final de semana, porque é impossível não ver aquelas cenas e simplesmente não sentir nada. Ver um pai segurando seus filhos e dizer assim: é o momento do desencarne coletivo. Nós seríamos muito frios se não sentíssemos a dor deste pai, porque é o momento em que está sendo feita uma limpeza no planeta Terra, correto? Mesmo a gente sabendo que este é o momento em que os espíritos realmente sairiam daqui. Nós lemos isso na Bíblia,
Há tanto tempo, o Apocalipse está lá escrito. Nós não queremos acreditar que nada daquilo vai acontecer, não é verdade? Nós queremos orar e pedir piedade, clemência, Pai, que aquilo não aconteça. Mas queremos, Deus, que João esteja errado, porque nós estamos vendo acontecer o que está escrito ali. Quer nós queiramos, como espíritas, acreditar ou não, porque é uma realidade. O que nos consola neste momento é sabermos que esta roupa que nós carregamos, que é tão perecível como a roupa que nós vestimos, porque essa é comida por traças e essa aqui é comida pelos vermes da terra, mas a nossa alma, ela permanece. O nosso espírito nunca morre. E esse espírito que nunca morre, ele simplesmente deixa esta roupa neste movimento e ele volta para a pátria espiritual. Agora, quem de nós consegue olhar para um ente querido que se foi, simplesmente dizendo, ele largou a roupa aqui na terra? Me diga. Não existe essa possibilidade, gente. Porque nós temos coração. Porque nós sentimos saudade. Porque nós, apesar de saber que aquela criatura, ela realmente não morreu, que ela perdeu o corpo físico, quando nós vimos isso acontecer desta maneira brutal, é muito complexo nós dimensionarmos como que este abalo emocional se propaga em ondas, em frequências de dor pela humanidade inteira. Porque todos nós, a quilômetros e quilômetros de distância de Paris, nós ficamos vendo aquela mulher pendurada, desejando que ela não caísse daquela janela. Como assim, meu Deus? Tomara que alguém segure ela, não é? E a gente ficou esperando que alguém desse a mão para aquela senhora, porque nós não fomos criados para ver o ódio. Dentro de nós existe uma centelha divina que vibra, e quando nós vemos o ódio dizimando os nossos irmãos, nós olhamos para aquilo perplexos. E nós clamamos ao Pai: Pai, o que está acontecendo? Meu Pai, como que está acontecendo isso? Como que estas almas que se distanciaram de Ti, elas podem tomar desta maneira a força, a vida de tantas criaturas? Seria uma missão dos bons? Emmanuel, ele diz com todas as letras que a maldade, ela permanece na terra porque os bons são omissos. Porque se os bons, eles fossem mais audaciosos, eles se unissem, nós conseguiríamos modificar as outras criaturas. Tudo que nós construímos é pela união de pessoas boas nesta terra. Vocês estão pisando num lugar que só existe, gente, porque um deu vidro, o outro doou tijolo, o outro doou um pouco, deu dinheiro, deu tecido e colocou as cortinas, o outro doou as lâmpadas. Vocês estão doando todo o tempo alguma moedinha, ou 50 ou 10 ou 20, não importa, para nós pagarmos o aluguel deste espaço. Esse local só existe para recolher esses espíritos como um hospital espiritual, porque cada um de vocês é responsável por isso aqui. Se vocês não tivessem se comprometido com o bem, esse hospital aqui não existiria. Então cada homem bom que se
ele começa a organizar-se e trazer uma fulguração de forças. E é nestes locais onde os espíritos superiores, eles montam, se eu posso dizer assim, não é? Bases energéticas. E tem momentos tão cruciais que nós temos que passar isso para vocês. Muitos médiuns que já chegaram aqui, médiuns videntes. Uma vez eu recebi aqui uma médium, e ela chegou aqui e ela veio de Foz do Iguaçu. Ela chegou até aqui porque ela recebeu uma orientação do mentor dela, que ela ia encontrar uma moça loira num determinado lugar, e que ela tinha que vir até aqui, porque ela tinha algo que ela tinha que ver. Essa senhora, já com seus quase 70 anos de idade, ela passou toda a vida trabalhando mediunicamente. Uma vivência linda. Conversava com os mentores de todas as pessoas, conversava com espíritos de outros mundos, enfim. Ela tinha um conhecimento muito grande, mas ela estava doente. E ela precisava de um tratamento. Ela tinha alguns parentes aqui em São Paulo. E essa senhora, então, entrou em contato com os parentes aqui em São Paulo e veio para São Paulo e chegou aqui. Ela chegou aqui. Quando ela chegou neste portão, uma senhora um pouco gordinha, difícil, né? Ela parou no portão e ela fez questão de subir esta rampa a pé. E ela, a hora que ela parou no portão, ela pediu para as duas pessoas que traziam ela, que ela queria subir bem devagar. Porque o que ela estava vendo, ela falava assim, ela contou para mim aos prantos, e ela falava assim, o que eu estava vendo conforme eu subia e entrava neste lugar, eu não imaginava que eu veria isso aqui na Terra. E quando ela conseguiu chegar lá em cima, ela sentou e ela ficou olhando, ela olhava o tempo inteiro para cima, ela olhava o tempo todo para cima. Se alguém olhasse, poderia dizer que ela estava tendo algum tipo realmente, né? Poderia estar num momento de vislumbre, mas ela estava totalmente fora do corpo, olhando espiritualmente o que nos trouxe para este lugar. Porque nós fomos guiados a este lugar pela espiritualidade. E não foi qualquer espírito que nos trouxe para cá. Eu sei que muitos de vocês, talvez sim, talvez não, já tenham ouvido falar de Ashtasheran, que é o comandante estelar de uma frota de naves que foi convocado por Jesus para auxiliar na evacuação planetária. É sob o comando de Ashtasheran que todos os espíritos que trabalham neste orbe, eles estão sendo direcionados. Jesus, Ashtasheran, eles estão continuamente juntos, trabalhando para trazer à Terra, neste momento, um pouco desta realidade de que os mundos são habitados. E é este Espírito que nos trouxe para cá. Eu converso com esses Espíritos desde quando eu era deste tamanho. Eu via seres extraterrestres, assim como eu via o Mestre Jesus, e via anjos, e via Espíritos maravilhosos. E fui aprendendo a respeitá-los pelas aulas e aulas que eu fui recebendo destas almas grandiosas, que têm urgência
Uma urgência que vocês desconhecem, de nós usarmos o nosso tempo, a nossa saúde, a nossa energia, para aquilo que verdadeiramente importa neste planeta. Porque nós desperdiçamos uma energia absurda, às vezes com coisas que nos destroem. Nós temos que tomar muito cuidado com isso. E essa senhora chegou aqui, ela entrou dentro do meu consultório, porque primeiro ela veio fazer uma consulta. Ela entrou no meu consultório e ela falava assim: eu não sei se eu posso falar para você o que eu vi aqui. E eu falei para ela: eu acho que você deve falar, porque eu não sei se você vê o que eu vejo, mas pelo menos assim eu não vou achar que eu estou sendo louca sozinha. Eu acho que era bom que você falasse. Aí ela ficou olhando para mim, as lágrimas correndo. Ela falou assim: tem uma nave aqui em cima, uma nave imensa, mas muito grande, e os espíritos sobem e descem por tubos, e foi relatando o movimento de subida e de descida. Apesar deles estarem, não é, num outro aspecto, né? Porque parece um mundo paralelo, quando nós falamos que nós visualizamos os espíritos dessa forma tão contínua. As pessoas às vezes podem imaginar de uma maneira diferente, mas eles estão o tempo todo trabalhando, nos inspirando, nos incluindo. E ela foi relatando os espíritos que ela estava vendo, todos os espíritos que vieram recepcioná-la desde a entrada, os anjos com as asas abertas, aqui guardando este local, os índios que cercavam todo o local. As pessoas às vezes não sabem por que os índios trabalham junto com seres extraterrestres, gente. Porque todos os espíritos são solidários. Porque o espírito que cuida da planta, o espírito que cuida de uma pedra, os espíritos que cuidam desta chuva, os espíritos que são encarregados de limpar o nosso planeta, eles são espíritos muito bons. Se você for assistido por um preto velho, aquele preto velho, quantos deles já vieram aqui da comunicação? Coisa mais linda, uma pureza de coração, que eles sabem, não sei falar bonito, quantas vezes que eles falam isso. Eu não sei quase nada desse homem de branco sabe, mas eu estou aqui para ajudar, porque eu pedi para Jesus se eu pudesse ajudar. E ajudam, e trazem plantas, e trazem ervas, e colocam medicamento nas águas, e a gente tem uma ferida, ele vai lá e coloca o remédio, e fala como que nós devemos nos posicionar, usando o medicamento da natureza, porque nós esquecemos de tudo isso. Agora, estes espíritos que estão chegando de Sírios, de Andrômeda, que estão chegando das Pleiades, espíritos que estão chegando destes universos paralelos, que hoje a física quântica está comprovando que existe. Eles estão chegando. Sabe por quê? Porque o homem hoje, gente, ele não está mais só contaminando a terra, ele já está contaminando já o seu entorno, ele já está colocando em risco a própria vida no entorno dele. Uma bomba atômica, quando ele explode, e este foi o primeiro movimento que trouxe todos esses espíritos aqui, isso se propaga na imensidão, e isso desagrega a própria matéria orgânica. É sabido das crianças que nascem aí sem cérebro, e com várias doenças morfológicas. Por quê? Por causa dessas irradiações, que quanto tempo elas vão ficar aí espalhadas. Mas nós olhamos, aconteceu lá no Japão, lá em Hiroshima, já aconteceu faz tanto tempo, né? Imagina, a gente não deve se preocupar com isso não. Isso ainda está nos atingindo, gente. E se nós todos não tomarmos consciência
que nós temos que nos unir em oração, doando, clamando para esses seres que estão ao nosso lado, esta energia de amor, para que de alguma forma esta onda benfazeja dos homens que estão trabalhando para modificar no bem deste planeta, esta onda possa realmente ser preponderante. Porque uma coisa eu digo para vocês, nós vamos realmente ainda continuar vendo, infelizmente, muitas mortes neste momento de desencarne coletivo. Mas não me consta em nenhum momento que eu conversei com esses amigos que a humanidade vai ser extinta ou que vai ter um apocalipse que ninguém vai sobreviver. Isso nunca vai existir. Vai ser o fechamento, está sendo o fechamento de um ciclo planetário. Realmente, depois de 2019, todos esses espíritos vão aparecer. As naves vão se tornar visíveis e vocês vão poder vê-la aqui em cima. Porque estas bases que conseguiram plantar as raízes aqui na Terra, vai ser os locais aonde eles vão estar nos ensinando. Vai ser os locais aonde eles vão erguer universidades, hospitais, locais aonde nós vamos ter um conhecimento superior sobre as verdadeiras e reais causas do porquê que nós tivemos de passar por tudo isso. Então é terrível este ódio que está sendo inoculado na humanidade, mas não pensem vocês que isso não está sendo visto e que isso não vai ter um basta no momento devido, da forma correta. Então que nós sejamos todos caridosos, que a gente se movimente para realmente olhar o sofrimento daqueles que estão ao nosso redor, porque podia ser da nossa casa, podia. E se fosse na nossa casa, o que nós gostaríamos que fizesse por nós? Que a gente só consegue saber o que a gente deve fazer pelo outro se a gente se pôr no lugar do outro, gente. E se cair aqui algo, e se algo nos destruir a nossa casa, e a gente não tiver para onde voltar, o que nós gostaríamos que fosse feito por nós, nós devemos fazer pelo outro. Ah, nós não confiamos, então vamos organizar, vamos fazer por onde? Vamos confiar em pessoas do bem, vamos mobilizar as nossas forças, vamos mandar aquilo que podemos para essas pessoas necessitadas, vamos encontrar os grupos que estão fazendo isso, estão fazendo de verdade e de bom coração, porque tudo o que nós podemos fazer neste momento é dar um pouco de nós, mantermos conectados com os espíritos superiores, termos a consciência que Cristo está presente aqui na Terra, nestes momentos planetários, que Ele não nos deixaria órfãos num momento tão terrível para a humanidade, porque uma legião de trabalhadores nos curando, nos observando e nos auxiliando para nós não entrarmos naquela frequência egoística que infelizmente nós já estamos tão viciados, não é? Nós temos que começar a sair de nós, vencer esse egoísmo que sempre for o eu, é sempre o eu tenho problema, eu estou com dor, eu estou doente, eu preciso. Gente, nós podemos realmente estarmos precisando de algo. Eu tenho certeza absoluta que todos nós levantamos cedo e fazemos todos os sacrifícios para mantermos a nossa vida. Mas eu tenho certeza que nós temos algo para ajudar alguém necessitado. Porque nós não estamos nas condições deles. Então, meus amigos, assistam este filme, porque isso é lição de casa. E procurem, ao adentrar neste lugar, saber que este solo é um solo sagrado.
Este solo foi um local muito preparado pela espiritualidade, para que nós pudéssemos aqui colocar o trabalho que nós estamos executando agora. Então vamos agradecer infinitamente a Deus, a esses espíritos que saem destes mundos tão distantes, que chegam aqui e que querem nos ensinar aquilo que ainda nós não somos capazes de absorver. Eles estão aqui para nos tratar neste momento, para nos curar, para curar os nossos corações, para abrir as nossas mentes para a verdade, para este amor universal. Vamos novamente então apagar as nossas luzes, abrir as nossas mãos, abrir as garrafas de água, para que estes mentores possam então colocar o medicamento que nós necessitamos. Obrigado, Senhor, por estas águas que caem sobre nós, que alimenta os nossos rios e as nossas fontes. Obrigado, meu Pai, por esta mãe natureza farta que sacia a nossa fome. Obrigado, meu Pai, pelos momentos que passamos na Tua companhia. Que possamos sentir neste momento todos aqueles que permanecem ao nosso lado, porque não estamos sozinhos. Todas as vezes que os nossos pensamentos se unem para chamar a graça e a misericórdia de Deus, um anjo bom chega perto de nós. Ele nos ouve. Ele traz o lenitivo que nós necessitamos, o conselho salutar para os ouvidos que estão na sintonia dos trabalhadores celestes. Sim, vamos abrir os nossos ouvidos. Vamos abrir as portas do nosso coração. Vamos banhar a nossa alma pelas fontes celestes que também derramam as suas bênçãos sobre nós. Luzes caem sobre a nossa cabeça e sobre o nosso corpo. Neste momento, vão tecendo sobre o nosso corpo uma proteção divina, um ar de luz que nos marca a fronte, nos diferenciando de todas as criaturas, porque nós estamos buscando a Deus, porque o nosso coração se eleva, clamando pela presença do Cristo no meio de nós. Vinde, Senhor, a nossa casa. Vinde, Mestre querido, ao nosso coração.
súplicas sinceras. Protegei os nossos filhos, meu Pai, de todas as maldades do mundo. Amparai aqueles que estão nos aguardando de braços abertos. Esteja, Senhor, ao lado também de todos aqueles que sofrem. Que neste momento, todos os médicos que trabalham neste hospital possam recolher os medicamentos fluídicos que partem das nossas mãos e do nosso coração e levar aqueles que choram. Que possamos lembrar daqueles que partiram brutalmente deste planeta. Que neste momento eles possam acordar e terem a consciência que já não fazem mais parte do mundo terreno. Suas vestes não lhes servem mais, mas que suas mãos, Senhor, possa curar as suas feridas, possa levá-los para as colônias espirituais, para que continuem a sua jornada planetária. Obrigado, amigos, por este momento. Obrigado pelos medicamentos que são colocados em nossas águas, transformando-os em remédios para o nosso corpo, para a nossa alma e para o nosso espírito. Obrigado, amigos, pelos conselhos de todos os dias, por guiar os nossos passos na direção correta, por colocar as suas mãos sobre nós, por nos dar a oportunidade de exemplificarmos a caridade. Proteja, Senhor, este local abençoado, como todos os locais onde os espíritos superiores permanecem em colônias, orientando os encarnados. Que possamos ter forças para que este patrimônio permaneça para a humanidade e para que este conhecimento chegue a todos os corações pequeninos que um dia herdarão a promessa de um novo mundo transformado na presença dos espíritos superiores. Que possamos nós fazer parte deste mundo, que possamos nós retornar numa nova vida, habitar este planeta regenerado, onde o amor prepondere em todos os corações. Que possamos fazer jus a morar neste planeta, porque ele se tornará um poço para almas bem-aventuradas que trabalharem continuamente para abrandar os sofrimentos de seus irmãos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. Nós vamos agora
chamar as mãezinhas, né? Com a criança, nós prometemos que nós estamos organizando os nossos espaços para voltarmos a ter a sala das crianças, né? Nas terças-feiras, quando nós estávamos no outro espaço, nós tínhamos a sala onde as mãezinhas ficavam com as crianças e tinham ali um trabalho especial. Nós estamos trabalhando para isso, para as mãezinhas não ficarem agitadas, as crianças também muito tempo, não é? E assim nós vamos colocando todas as coisas nos seus devidos lugares. Tá bom, gente? Então, que Deus abençoe vocês e que nós todos possamos fazer um pouco, né, do bom do que nós estamos recebendo neste local. Fiquem com Deus.